Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso ADSAcast. Eu sou o Fábio Filho e o nosso programa ele tem um oferecimento da ADSA Brasil, a Assembleia de Deus em Santo Amaro, e também a direção geral do pastor Galdino Júnior e da nossa pastora Liliana. O ADSAcast ele tem aqui como os nossos parceiros, que são os patrocinadores, a Work Motors. Você que deseja comprar o seu carro ou trocar o seu veículo, nós indicamos a loja do nosso irmão Jefferson, que tem os melhores veículos, facilidade também no pagamento, na negociação e na avaliação. Então, tá querendo saber mais sobre a Work Motors? Então acesse o site, entre em contato pelo WhatsApp, vai aparecer aqui no GC, vale muito a pena, tá bom? É a indicação aqui do nosso ADSAcast. E também ao Christian Bank, que é um banco digital e é patrocinador do nosso podcast. Você que ainda não abriu a sua conta, baixe o aplicativo, ele é gratuito, disponível aí para todas as plataformas. Você abre a sua conta gratuita, tem cartão de crédito, tem a questão de empréstimo, facilidade para você fazer pagamento, é tudo online, vale muito a pena. E com toda essa comodidade, essa facilidade de um banco digital, ele também apoia os trabalhos sociais da nossa igreja. Então baixe agora e faça já o seu cadastro no Christian Bank. Hoje o nosso convidado ele já dividiu palco com Aline Barros, André e Felipe, Shirley Carvalhais, gravou com Rose Nascimento, Priscila Alcântara, entre outros. O convidado de hoje é nada mais e nada menos do que o diretor musical da ADSA Brasil, Wagner Brito. Seja bem-vindo, Wagner. Valeu, Fábio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Né? Também agradecer a ADSA Brasil, agradecer ao nosso pastor Marco Júnior, toda a diretoria da nossa igreja. É um prazer ser honrado pela casa. Isso é muito grato, sou muito grato a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Que maravilha, Wagner. E quanto tempo que você está na ADSA? Tem um tempinho já, hein? Fábio, já tem um tempo, cara. Eu cheguei na ADSA em 2013. Legal. Cheguei na ADSA em 2013, assim. Comecei, porque na verdade eu tava na estrada ainda, né? Como você muito bem disse, aí a sua apresentação, né? Eu tava na estrada, eu tava acompanhando eu tava trabalhando para uma gravadora, para um estúdio, onde prestava serviço para muitas gravadoras, como Som Livre, Sony Music, né? Na oportunidade, eu trabalhei com o produtor musical Wesley Ross, né? Viajamos muito, né? Fizemos muitos trabalhos juntos, foram 7 meses, foram 7 anos juntos, trabalhando juntos, né? Todos os dias, viajando, produzindo, né? Então eu estava nessa transição e eu estava me sentindo muita falta de uma igreja, congregar, sabe? Né? De congregar, porque eu sempre, quando eu estava viajando, eu participava do culto de uma casa diferente, de um pastor diferente, né? Claro que todos os pastores por onde eu passei como músico, né, acompanhando alguns cantores do nosso meio gospel, eu fui muito bem recepcionado como músico, né, junto com outros pastores também, né? Então assim, mas eu estava procurando, né? Antes de chegar na ADSA, eu estava procurando um lugar para mim se encontrar, né? Tipo, ficar, né? Então foi ali no finalzinho de 2013 que eu cheguei, né, na ADSA Brasil. Na sede, né? E você falou que você ficou viajando o Brasil inteiro e fora do Brasil também, né? Fora do Brasil também. A música me deu essa oportunidade de estarmos fora do Brasil, né? Viajamos a alguns países da Europa, né? E isso foi em 2014, se não me engano, né? Foi 2014. Eu já estava 2013. 2013, na verdade foi 2013, ali no julho, novembro de 2013, nós viajamos, né? E nós ficamos 55 dias praticamente ali na Europa, ali. Bastante tempo. Muito tempo. Tipo, e todo dia tocando numa igreja todo diferente. Dia tocando numa igreja, todo dia. Dirigindo. Tipo, eu era o piloto da equipe ali e tal, né? Então, assim, foi bem bacana a experiência, assim, fantástica, assim, né? A música pôde proporcionar isso. E era uma promessa de Deus também, lá atrás, né? Então, tem uma história, né? A gente tem uma história lá atrás, né? De como começou, de como foi, né? Tudo isso. Mas ficamos 55 dias, Fábio, lá, viajando, cara. Tipo, para falar a verdade, em 55 dias, acho que nós tivemos 3 dias para poder conhecer alguma coisa assim. Cidade, lugar. Nós fomos para Portugal, né? Lisboa, Porto, algumas cidades ali, Sintra, Fátima, né? Depois nós fomos também para Alemanha, Inglaterra, Milão, né? Zurique, né? Suíça,
né? Então a gente viajou pra caramba, assim, né? E quais artistas você já gravou? Que tem você gravou, participou dos CDs, né? Uhum, De alguns, e outros você dividiu o palco ali, uhum. fez parte ali da banda. É, Mas quais foram aqueles que você gravou? eu tive a oportunidade de assinar, a gente fala assinar, né? Aham. Tipo, a gente assinou, sou baterista já há 29 anos, né? Já tô nessa área já, Uhum. né? Tanto na área de produção, né? De palco, né? Sideman que chamam, né? Uhum. De atuar em palco, como também de gravação e ao vivo, enfim, né? Então nós assinamos Rose Nascimento, 2 discos da Rose, né? Legal. O álbum é No Silêncio, né? Acho que no álbum No Silêncio, se eu tiver enganado, me perdoe, mas assim, eu acho que eu assinei umas 4 faixas, né? E depois, No Silêncio, o álbum No Silêncio da Rose, parece-me que a Rose estava parada já há uns 2, 3 anos antes desse álbum. Ela estava passando um processo dela, tudo, né? A gente, dentro do estúdio da produção ali para esse álbum, foi um álbum que repercutiu muito, né? Assim, foi muito bom para esse retorno dela depois desse processo que ela teve, né? Então, foi um álbum assim muito muito fantástico assim, e foi muito desafiador participar dele como músico, porque claro, não é porque é uma Rose Nascimento, um nome, né, assim, né, mas pela história da cantora, né, pelo que ela emprega na voz, pelo que ela já contribuiu com a música, né, usando a música como louvor, né, e adoração, né, para o nosso meio gospel, nosso meio evangélico, né, mas assim, o primeiro álbum que eu fiz assim foi No Silêncio, né, dela. Uma das músicas que estourou mesmo assim foi a música Estou de Pé, né? Sim. É aquela música, vai lá e pega quem falou, né? Então essa música, essa bateria é minha, Legal. né? Assim como outros, acho que, como eu te falei, acho que foi 3 ou 4 faixas que eu assinei desse álbum com outros bateras, né? Então, isso que eu ia fazer essa pergunta. Quer dizer, num CD não é só um músico ali, só um baterista, são mais. São o produtor musical quando ele vai produzir. Mas por quê? Porque Então, não pode ser um músico só do começo ao final. bacana, é legal essa pergunta, porque às vezes poderia aproveitar o mesmo cara que tá ali, né? Já que eu tô com batera É. aqui, né? Dá a impressão que, será que não tem a capacidade? É assim, na verdade é características, né? Ah, São entendi. características da música. É como um jogador, né? Isso, O jogador, ele tem a melhor habilidade ali isso, naquela área ali, naquele exatamente, local. exatamente. Então vamos supor, tem músicos que ele é muito bom no pop, Entendi. no pop rock, no forró, no baião, no samba. Então o produtor vai falar, pô, vamos falar de bateria. Pô, então eu vou pegar um baterista aqui que ele é bom, eu vou gravar um álbum de samba, então eu vou chamar baterista fulano de tal, Entendi. né? Vou gravar um álbum de rock. Então eu vou chamar um cara que esteja nesse cenário Que do rock. é especializado nisso. Exatamente. Então o cara já tem sonoridade, já tem isso. Então, por isso que é dividido, assim, né? A ficha técnica que você, né? Uhum. Na época do CD, né? A gente fala a época do CD, parece que é um século atrás, né? Mas na verdade, na época você pegava o encaixe lá, você tinha lá Wagner Brito, baterista, faixa 1, 2, 3 e 4. Aí você tem lá, por exemplo, Alexandre Aposan, faixa 5, 6, 7 e 8. Aí você pega lá Tarcísio Buió, que é outro batera também que grava muito, faixa 9, 10, 11, pronto, fechava o CD. É porque são características, são estilos, né? O produtor fala, não, vou trabalhar com baterista mais pop, vou trabalhar com baterista mais eclético e vou trabalhar com baterista mais específico nessa questão do forró. Você falou do CD, daqui a pouco a gente dá continuidade a outros artistas que você gravou, mas você comentou sobre o CD que no encarte aparecia, né, o nome dos músicos que participaram da gravação. Isso. Hoje, no digital, não tem essa informação ou consegue ainda? Quando você vai lançar uma ficha técnica, né, o portfólio de quem gravou, você pode colocar, né, produzido. Né? Você pode colocar. Isso depende muito do produtor ou da produtora que está gravando. Não, mas eu digo assim, por exemplo, no Spotify. Você não, a maioria não tem. Não tem, não né? tem. No YouTube também? Também não. Não tem. Também não. Isso não é ruim? Acaba sendo ruim para o músico ou não? O CD proporcionou muito, né, essa questão da exposição do músico, né?
Quando você comprava um CD, você abria a ficha técnica, então você via todo mundo, técnico, que grava o técnico de gravação, o estúdio. Hoje ninguém nem sabe você onde não gravou. sabe. Então isso meio que deu uma apagada, né? Não é que tipo, deixou o músico um pouco fora de evidência. Tipo assim, o músico ficou sem tanta exposição nessa questão, né? Na época no CD tinha. Hoje você abre aqui no Spotify, você vai produzido por produtor fulano de tal, pronto, tá lá. Não tem aquela ficha técnica que tinha o CD, o encarte, né? Então, mas a gente trabalha nesse ramo, a gente vai aproveitando as oportunidades, usa as redes sociais para né, para expor. Tem o outro lado também que você consegue, através da sua rede social, informar, mostrar até o set de gravação. Exatamente, set de gravação. Você pode marcar o próprio artista. Você pergunta pro artista, olha, eu tô fazendo essa gravação e eu posso... Normalmente, quando eu vejo que você ou a banda lá da nossa igreja, o Addis Praise, que são liderados pelo nosso pastor William, que inclusive ele também vai estar aqui no nosso AdsaCast. A gente já marcou umas 2 vezes, mas é porque a agenda dele tem muitos compromissos, mas ele vai estar com a gente também. Eu vejo que vocês sempre tiram foto, né? Com o cantor, e aí é legal, porque fica registrado, né? Exatamente. Antes de vir pra cá, você estava até falando, né? Me enviam as fotos, tal, pra gente comentar, tal, aquela coisa toda. Então é bom você ter esse registro, né? Porque de repente até o produtor que está contratando, que contrata a gente, né? Além de eu fazer a direção musical da nossa igreja, da Addis Brasil, que é um desafio, né? E é um desafio que você vai evoluindo para melhor, né? Todo o trabalho que tem lá é um trabalho desafiador, né? Você sabe muito bem que tem bastante evento, e cada evento tem uma estética, né? Em tudo, né? Na questão palavra, na questão louvor, né? Mas mais na área da questão música é sempre um desafio, né? Então, na verdade, a gente sempre está prestando atenção nessa questão. E o artista, quando a gente vai contratar a gente, né? Ele sempre quer saber, uma produtora chega e fala assim, você tem alguma coisa só para me mostrar pro cantor? Porque às vezes o cantor tá vindo de um lado do país que não tá vindo com a banda dele. Comigo já aconteceu várias vezes. Já, né? Às vezes eu fui fechar os cantores para nossa igreja e a gente sabe que quando convida um artista com banda, isso é um custo muito maior, porque você tem que arcar com passagens, hotel, alimentação. Então é mais fácil você convidar só o artista quando você tem uma banda com o potencial que nós temos na matriz. E todas as vezes que eu sempre fui fechar vários cantores para ir na igreja, sempre a pedido do pastor Galdino, ou algum evento dos jovens que nós estávamos na liderança, eu sempre falava sobre isso, sobre a banda. Olha, a banda da nossa igreja tocou para fulano, Beltrano, não sei o quê, mandava vídeo, mandava uma referência, né? E isso traz uma segurança para o artista que tá indo, né? Traz. Isso é muito importante. Porque o artista... às vezes eu até fazia esse contato, alguns artistas acabou se tornando amigos, né? Próximo da gente. E aí eu falo, pode falar com fulano de tal, né? Por exemplo. Fala com o André e Felipe aí, a banda. Fala com o Max, que é o filho da Rose, né? Sim, exatamente. Que acaba sendo uma referência. Não, né? Então, isso é muito bom. Você está falando sobre questão de banda de igreja, né? É importante falar isso. Hoje, as igrejas como nosso ministério, a Addis Brasil, quando nós trouxemos essa ideia lá atrás, como eu estava falando na questão de congregar, né? Eu cheguei, na verdade, para congregar na Addis. Cheguei para, como eu estava falando nisso, eu não tinha essa pretensão de trabalhar. E eu não tinha pretensão de tocar também, porque eu já tocava, gravava, tocava, estava com ainda agenda, para cumprir a agenda ainda com alguns cantores, tudo. Então, eu estava na estrada, estava chegando para ter um lugar para sentar, ouvir uma palavra, tudo, enfim. E aí, ao longo do tempo, né, que eu fui ficando na Addis, né, algumas pessoas que já estavam na Addis já me conheciam, né, de um outro ministério que eu passei, né. Então, assim, eles falaram para mim, cara, tem o Wagner chegou, acho que é um cara que pode contribuir. Sim. E naquele momento, Fábio, você se lembra bem? Quando eu cheguei, você já estava lá. Já estava, né? Então, naquele momento, a parte musical da igreja foi no início. Estou falando isso há muito tempo. Cara, estou falando isso no final de 2013. Então, fazem 10 anos, eu acho. Ou estão indo para 10 anos. Mais de 10 anos. Ou está indo para 10 anos, não sei. Não. Mas efetivamente falando, quando eu
quando eu assumi essa coisa da música, né, não tinha isso que nós temos hoje. Sim, essa estrutura, essa qualidade. Não tínhamos. Então isso foi projetado, foi colocado uma ideia. E aí foi quando eu desenhei uma ideia. Já era uma coisa minha, era um sonho meu particular, se fosse na ATS ou se fosse em outra instituição, né? Enfim, mas Deus sabe, né? O desejo do nosso coração. Então ele sabia que qual era o meu desejo de atuar como um produtor ou diretor. Ou até ele que colocou esse desejo em você. Sim, porque assim, na verdade, eu sempre falava pra turma que andava comigo, eu falava, cara, eu tô cansado, tipo, com 33 anos eu já tava, tipo, 34, cara, já tô cansado de estrada, sabe? Já tava cansando, assim, sabe? Você ficar muito longe da família, sim, né? sim, Se ausenta demais de casa, sabe? Você vivia em hotel. Vou abrir aqui né, uma coisa assim, né? Enfim, de repente muita gente pode achar, mas aí tá falando isso porque não era bem ranqueado, né? Não, eu vou dizer porque ainda é uma realidade. Tu saía de casa antigamente, veja bem, eu não tô cuspindo no prato que eu comi. Muito pelo contrário. Se tem uma coisa que eu sou grato. As pessoas que me conhecem sabem disso. Mas você sair da sua casa no aeroporto, pega um avião, uma passagem sua, custa uma passagem sua, do contratante, da igreja que está bancando o artista, o cantor e tal, custa 1.000 e poucos reais a sua passagem e o seu cachê. Seu cachê não chega nem... Às vezes não chegava nem metade disso. Então eu comecei a analisar muito isso, saca? O que eu aproveitei muito disso foi a experiência. Mas começou a chegar um tempo que eu comecei a ficar cansado. Desce no aeroporto, pega uma van, vai para não sei aonde, então você volta. Fábio, tinha meses assim, que a gente fazia, tinha semana que a gente chegou a fazer 4 estados do Brasil. 4 estados. Assim, de descer, subir e tal, chegar no aeroporto e tal, andar com a malinha, né? É só a mala. Às você não conseguia às vezes dormir no aeroporto, quando o voo atrasa. Várias vezes. Em estrada, você descia no avião, pegava estrada ainda. Estrada de 2, 3 horas, porque às vezes a cidade não tinha aeroporto tão próximo. Né? Então, assim, era bem complicado. Então eu tava pedindo a Deus essa coisa de tipo, cara, eu queria ir para uma área mais de produção. Não tinha experiência nenhuma com produção. Eu era dirigido por um baita produtor, alguns produtores. Então eu sempre via aquela coisa de, né, deles olhando, absorvendo ali, vendo como é que os caras trabalhavam, né, como é que é o perfil de cada um. Então eu fui absorvendo isso. Mas sempre era um desejo no meu coração. Ia colocar, não tinha que acontecer, mas isso é uma coisa que eu quero fazer futuramente. Era isso. Né? Aí aconteceu de eu chegar na ATSA, nesse período, né? E olhar ali a estética da questão da música, né? E aí já tinha uns amigos meus que a gente já se conheciam de outro ministério, estavam lá e aí falaram, o Wagner chegou aí, um amigo, tá? A gente já conhece ele, ele pode nos ajudar na questão musical, tudo. Aí eu fui apresentado ao pastor Marco Júnior, né? E sentei com ele e tal, e falou assim, monta um projeto, vê como é que funciona, como é que vai ser. E aí, desde então, a gente começamos a trabalhar, né? E falando do pastor Galdino, facilitou muito porque ele também é músico, né? Eu me lembro facilitou. Assim, eu me lembro porque ele sabe o que vocês estão fazendo, né? Tipo assim, quando o pastor não conhece de música, para ele, tá bom, tá legal, né? Agora o pastor, não, eu sei o que vocês estão fazendo, né? Eu lembro de muitas vezes o próprio pastor ir lá e tocar, né? Assim, teclado. O pastor Marco Júnior, ele tem essa vertente com a música, né? Ele é ligado com a música, né? A questão musical dele não é só visual, ele não acha só bonito, né? Ele, tipo assim, ele entende, né? Ele entende, né? Ele é uma pessoa que observa, né? Observa e valoriza isso também, né? Isso é importante. E você muito bem sabe, né? Como também o pastor Marco Júnior deve assistir, foi um paradigma também isso, né? Essa questão de ter uma banda, né? Sim, né? Houve algumas mudanças necessárias para que hoje a igreja possa ter essa qualidade musical. Exatamente, Então, assim, de lá para cá, nós melhoramos assim muito. Nós criamos uma linha de produção musical.
A gente vai falar um pouco disso, da importância da qualidade musical para as igrejas, né? Isso é muito importante, quero falar sobre esse assunto. Mas vamos voltar lá naquele assunto dos artistas que você já gravou, que você participou da gravação. Você começou a falar da Rose Nascimento. Da Rose. Aí teve Priscila Alcântara, Uhum. né? Teve a Priscila, teve também Shirley Cavalhais. Ah, qual da Shirley? A Shirley eu gravei A Espera de um Milagre, o álbum. A Espera de um Milagre foi o álbum que eu gravei dela. Tive a oportunidade de gravar. E tocou para ela também lá na igreja. Para ela, para Rose. Pra Rose. Nós gravamos da Shirley, eu acho que essa música, A Espera de um Milagre, acho que foi o título do CD. Uhum. O título do CD foi a batera que eu assinei, né? Aí teve outros cantores mais intermediários, na época do Gideões, né? O Congresso de Gideões, que tava em alta. Tô falando isso 8 anos atrás ainda. 7 anos, enfim, atrás. Então tava em alta. Então tinha muitos cantores que procuravam o estúdio para gravar. Que gravavam, aí o produtor, né, terminava de gravar ali o trabalho e mandava para a fábrica para confeccionar os CDs. E esse cantor levava, né, esses CDs para o congresso, para cantar lá nas ruas, ali na oportunidade que tivesse. Então eu gravei muito, Fábio. E muitas igrejas você já tocou também, né? Já. Você comentou que tocou já lá na Missão Mundial, na Debrais, no Agenor Duque, na Plenitude. No Agenor eu fiquei 6 meses e fui substituir um batera. Fui substituir um baterista. Ele quebrou Quando eu cheguei, recebi informação que eu apenas substituí ele 3 meses, acabei ficando 6 meses lá, né? Porque ele teve um problema na perna, fraturou um dos pés, enfim, joelho, alguma coisa assim. E eu fiquei 6 meses lá, trabalhando com o pessoal lá da Plenitude. Ainda era na sede antiga deles, né? E trabalhei lá diretamente com a Agenor, né? Com a Bispa Ingrid. Fiz a tarde da bênção dela lá algumas vezes, né? Quando ela começou, né? Porque nesses 6 meses ela estava começando também esse trabalho dela, né? Então eu pude trabalhar com eles lá em 6 meses. Aí depois eu saí, aí mudou, aí o baterista voltou e tudo certo. Você tocou eu lembro, para André e Felipe, para o Maurício Paes na Expo Cristã, a gente estava lá também. Foi. O André e Felipe foi um desafio assim também, porque o André e Felipe é sertanejo, é vaneira, é a rocha. E parece que não. Mas é baterista. O baterista é um músico profissional, sim. Mas sempre quando nós vamos... Imagina, Fábio, que nós temos uma demanda muito grande na Adsa Brasil. Então a gente toca de pop rock, valsa, vaneira, guarana, tudo, né? E quando a gente estava atendendo esses artistas que você está falando, que nós atendemos, né? Então era sempre um desafio. Olha, o produtor ligava, que nem foi uma indicação sua, o produtor ligava, o Ivanildo ligava, hoje, esse mês, como é que tá a agenda na Adsa? Porque a gente sempre prioriza a agenda da Adsa, né? Então, se tiver uma brecha aqui, vamos lá. E é bom pra gente, como músico, a gente acaba colocando a nossa cara, né? E fala, o cara tá de volta aí, o cara ainda tá, né? Os meninos ainda estão... E ao contrário também, né? Porque para eles saber que você congrega numa igreja séria, que tem um pastor abençoado, que você tem um lugar... Sim. Para os músicos também exatamente. É muito bom. É muito bom. E também tem a questão da segurança que passa para eles. Não vou pegar qualquer... Porque infelizmente tem, cara, em todo meio... A questão alguém pode falar assim, mas o artista não tá nem aí, ele quer um músico profissional. Talvez tenha algum artista que não há essa preocupação, né? Sim. Mas aquela pessoa que realmente tem um cuidado pelo seu ministério, não vai querer colocar qualquer músico, né, para tocar para ele. E tendo essa referência, são os músicos da igreja do Pastor Galdino, da Adsa Brasil, tal. Isso é relevante. Isso que você está falando é muito importante você frisar, que tem muitos cantores que eles prezam muito por isso. Tem. Eles preferem, tipo assim, cara, eu prefiro pegar uma equipe de banda que me atenda, né, e seja uma equipe séria, uma equipe que tenha de um lugar sério, se for de igreja melhor ainda, mas uns caras que seja profissional mais de igreja, que tá servindo no ministério, né? E o legal é que ali vocês tocam sempre juntos, né? Então ali bem alinhados, né? Bem alinhado. Uma pessoa super assim incrível que a gente nesse meio aí que nós tocamos ao vivo, né? Não gravamos, acompanhamos, né? Tipo, dividimos palco, né? E atendemos ele, foi o Davi Sassi. Davi também. O Davi
cara sensacional, assim. Tipo, ele entra no culto. Ele, saca, ele não chega lá para cumprir um repertório, diferente de alguns outros cantores que tem. Tem cantor, Fábio, aí eu abro aqui um parênteses, que é assim, entende? Tem cantor no gospel que ele quer cumprir o repertório dele. Aí ele tá no púlpito, cara. Eu não vou dar nomes, mas eu já toquei com algumas pessoas que ele tá no púlpito, ele manda o assessor dele tá lá embaixo, fala assim, olha, já deu o seu horário, já acabou, já foi. Ou às vezes, ele, antes de pegar no microfone, a igreja ali, o ministério trouxe ele com todo carinho, entende? Ele fica mandando mensagem pro assessor, pro produtor, né? E fala só, então, é o seguinte, eu não tô com minha voz tão boa, tal, não sei o que, já fala aí pro diretor musical, pra banda, tal, que vamos cantar metade de uma música, vamos fazer um mérito na última. O cara às vezes nem cumpre, né, o protocolo de toda a apresentação dele, que ele já quer cair fora, né? Mas tem alguns, graças a Deus, alguns depois que eu toquei, né, que nem o Davi, eu tô dando um exemplo, a Rose também, a Rose é de igreja, é pastora também, sim, ela, né? Sim. Tudo. O Max é muito meu amigo também, a gente tem contato, tudo. A gente conversou as últimas vezes que nós tocamos para a mãe dele, né, aqui em São Paulo, então ele estava acompanhando. Então, assim, tem cantores assim, que nem o Davi é uma pessoa de se falar, porque ele é um cara mesmo assim, que ele pega, ele assume, ele insere a igreja assim no contexto da apresentação dele, sabe? Então é bem bacana tocar com ele. Ele vibra junto com a igreja, ele coloca a igreja, conecta a igreja junto com o louvor, isso é bem bacana. Quando ele foi na ADSA, eu já conhecia ele, já tive com ele em outros eventos, falei muito, né, de vocês para ele. E isso me chamou muita atenção, porque o Davi eu já conhecia, estava com ele, e de eventos, de show. Mas é outra pegada, né? Sim. Show é show. Eu acho que o grande problema desses artistas atuais é que eles não sabem o que é show e o que é culto. Sim. Eles estão tanto tempo na estrada que para eles é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. No show você tem um objetivo de cantar, alegrar o povo, ir para cima, você cumpre um horário, a sua apresentação e você vai embora. Culto não, meu amigo. Culto você tem um horário para começar, para encerrar, é algo espiritual. Você está na presença de Deus ali, diante das pessoas, existe até da própria igreja, existe uma organização, um cronograma, e tem muitos artistas não, que chegam na igreja, eu vou me apresentar qual horário? É isso mesmo, depois que me apresentar eu vou embora. É isso mesmo. Então você não veio cultuar, só veio que eu te falei, ele veio só, tipo, cumprir o repertório dele. E o Davi, quando ele foi na igreja, né, na arte, que aí foi a primeira vez que eu participei com ele de um culto, eu vi isso nele, né? Ele levanta, ele canta, ele adora. No final também, a gente conversando, ele ficou muito empolgado com a igreja. Eu lembro que era um congresso da Juadsa na época. Foi uma conferência. Uma conferência. Ele ficou muito empolgado, achou a igreja incrível, o pastor Galdino. E você acredita que naquele dia, quando foi me comunicar, acho que foi você que comunicou, falou assim, então, tava até a Bucarter, né? Que é a assessora dele. É muita gente boa, muita gente boa. A gente teve vários contatos, assim, porque ela não sei se ainda mas enfim, na época ela era assessora do Davi, então ela sempre estava entrando em contato, falou, como é que tá livre e tal. E nesse dia aí, eu recebi uma informação por ti, falou assim, então, o Davi quer fazer com a banda aqui. E aí é onde eu falo do desafio. Que não tinha ensaiado, né? Porque, por mais que eu respeito muito, porque assim, veja bem, eu sou um músico, eu sou um baterista. Eu sou um cara que eu tenho que estar pronto para acompanhar você como artista. Eu tenho que fazer o meu papel. Ouvir a música, escrever, fazer direitinho, como músico. Não é o mínimo, é a obrigação do músico, do profissional. É o padrão, né? É o padrão. Desculpa, não tem Espírito Santo. Se eu não levantar e escutar o repertório, Fábio, o Espírito Santo não vai colocar na minha mente, não vai, cara. É uma obrigação, é um padrão. É como pregar. Se você não estudar, não ler, o Espírito Santo não vai te fazer lembrar, não. Não tem como. Você está entendendo? Então, como músico, eu tenho essa obrigação. Não é pequeno a responsabilidade, mas é uma responsabilidade. Sim. Já como diretor musical de uma instituição, do tamanho da ADSA Brasil, que hoje que hoje está,
Então, eu me preocupo com isso, né? Quando a gente recebe um comunicado, uma informação, olha, o artista fulano de tal, o cantor fulano de tal, falou com o Fábio, e o Fábio tá falando com o Wagner aqui, então ele vai usar a banda de vocês. Por mais que nós conhecemos algum repertório do Davi, a gente tem que prestar muito mais atenção, e a responsabilidade é o seguinte, é passado para mim essa responsabilidade, e eu tenho uma equipe. E eu tenho que estar muito confiante em cima dessa equipe. Se eu disser para você, Fábio, com o pastor Marco Júnior, o pastor William, o pastor Marcelo, seja quem for dos pastores, pastor Renato, todos os pastores, né, que tá ali, você que congrega ali, trabalha ali, fala assim, não, pode vir, porque não sou eu só a minha palavra que eu estou dizendo, entende? É porque tem uma equipe por trás de mim que me dá essa confiança, entendeu? Então, o desafio é maior. Quando essa informação desce nessa época que o Davi ia tocar com a gente, sim, e foi aonde nós começamos a ficar quase um mês, cara, atendendo ele. Foi. Na verdade, a Margarida tinha falado, o Davi tá precisando de uma banda. Eu falei, não, vocês já acharam a banda, tem a banda aqui da igreja, pode vir que ele vai gostar. Né? Isso é muito legal, assim, para nós que congregamos na igreja. Quando o pastor Galdino implantou essa visão, esse projeto de nós temos que profissionalizar a parte musical da igreja, né? Para a igreja isso traz segurança, né? E a música ela é tão importante, né, na igreja. Eu falo que a música ela é o peixe e a palavra é o pão. Então é junto, né? Quando Jesus multiplicou, ele multiplicou não foi só o pão, foi o pão e o peixe. Exatamente. Né? Então a música ela é muito fundamental. Um complemento necessário. E é muito bom quando a gente tem essa segurança na nossa igreja. Né? A igreja se torna uma referência musical. E a gente vê isso quando você vai assistir um culto. Né? Você vai acompanhar, por exemplo, tem um vídeo muito legal que repercutiu muito, que é o vídeo do congresso nosso, o Rei da Glória. Sensacional. Que teve aquela música lá, Guarda o Dia, cara. Eu recebi aqui o pastor Rodrigo Soeiro aqui. Ele assistiu comigo o vídeo, ele ficou impressionado, cara. Ficou muito bom. Ele falou aqui, os meninos aqui, a equipe, viu? Cara, esse vídeo aqui eu vou mostrar lá pro pessoal da minha igreja, porque foi eles que gravaram, né? Foi. Da igreja do Rodrigo Soeiro, ele até contou o testemunho aqui, tal, e ele falou, cara, ficou muito bom, ficou muito bom, muito bom. E aí quando a gente assiste depois, a gente fala assim, cara, que baita estrutura a igreja tem. Exatamente. Né? Eu sempre falo, a gente não dá o valor, a gente não dá o super valor para um artista quando vai. Nossa, hoje vocês atuaram, hoje vocês produziram melhor porque foi com o Davi, ou foi com a Rose, ou foi com o... Não. A gente atua na mesma frequência, no mesmo nível musical. Cara, a gente faz o culto da tarde da bênção, pode ter 5 pessoas. Você vai ver aquele prédio chacoalhando. Você tá rolando um evento ali. O que é? Não, é o mesmo padrão. Eu lembro que uma vez, cara, eu não lembro a história mais ou menos. Acho que alguém tava comigo na rádio. Não sei se foi. Alguém tava comigo na rádio. E aí a gente tava conversando, uma reunião, e vocês estavam tocando lá embaixo. Eu não sei se foi para Jerusa. Não sei para quem foi. Alguém chegou, aí o artista subiu na rádio e tal. Você tá aí. A pessoa que tava comigo falou, você tá aí e tal. Não, tô aí, tava ensaiando com o pessoal. Acho que foi a Jerusa. Tava ensaiando com o pessoal lá embaixo. Você estava ensaiando? Eu tava achando que era um CD que tava acontecendo lá embaixo. A pessoa falou. Eu tô aqui ouvindo, mas eu tava pensando que era um CD. O cara colocou um CD lá e tá mexendo no som, tal. Não, então vocês estavam ensaiando. Não, a gente tava ensaiando. Não, é porque a gente emprega muito isso. É uma preocupação, é algo que eu sempre falo pros meninos, pra equipe, né? A gente sempre tem que... Acima da gente tá Deus. Sim. Né? Mas acima de nós temos um culto para entregar. Então, se nós estamos aqui para isso. Eu sempre uso uma frase para eles, eu falei, cara, se eu fosse um vendedor de sapato, eu ia sair de casa para vender sapato. Entende? Eu ia sair de casa para fazer a diferença. Então, assim, é a vontade, né? Tipo, sempre focado, sempre objetivo em poder entregar o que o público está esperando. Porque, Fábio, nós sabemos que o crente, ele é um ser humano. E o ser humano é crítico. Sim.
Você sabe disso, você liderou um grande departamento do nosso ministério, né, por muitos anos, fez muitos eventos, né, com excelência, né, mas isso pela questão da capacidade que você tem e pela confiança que foi lhe dada. Uhum. E o que acontece? Quando você sabe que você tem capacidade e que você confia no trabalho que você faz, então você olha o todo, você olha 360 graus, como eu estava falando. Quando eu estou tocando, além de eu ser o diretor musical da instituição, eu sou o músico da banda, né? Uhum. Então não tem um batera. Uhum. Eu não tenho um batera dirigindo. Olha, agora faz isso, faz não sei o quê. Agora vai entrar departamento tal. Não tem. Eu tô ali tocando e tô me comunicando com toda a equipe, né? Então tem uma movimentação. Então o nosso objetivo sempre foi fazer igual para todo mundo. Eu vejo assim, você falando, eu acho que tem algo parecido que eu me cobro muito de sempre fazer o melhor. Sim. Talvez o meu melhor não seja o melhor para outra pessoa. Sim, e não tem nenhum problema com isso. Sim. Mas eu sempre procuro entregar o meu melhor. Sim. E aí eu sempre procuro superar. Então, se eu fiz isso aqui e eu tenho que fazer algo, eu quero fazer melhor do que aquilo ali. É bem então, isso. eu sempre procuro. E eu me cobro por isso. Sim. Eu não cobro fulano, beltrano, Não, ciclano. não, Eu me cobro. Não cobro as Cara, pessoas. se a responsabilidade está na minha mão. Eu vejo você falando isso, a cada culto, a cada evento, a cada congresso, vocês se cobram também para fazer o melhor. Isso, você sabe... Porque se fizer igual você fez o ano passado, é a mesma coisa. Você não mudou em nada, não multiplicou em nada. Sempre quando eu tenho um contato com os líderes dos departamentos da nossa igreja local, ou os líderes gerais da nossa instituição, da ADSA Brasil, eu sempre falo, nossa, cara, ficou muito bom, né? Aí eu falo, então, o bom é uma cadeira muito confortável, né? Às vezes você pode ficar lá para sempre. E aí você não evolui. Eu sempre uso uma frase que eu aprendi, que evoluir não é apenas crescer. Evoluir é ficar melhor, né? Você fez algo aqui, a gente fez esse repertório, ficou 8,5. Então, quando for o mesmo repertório, a gente vai fazer para ficar 10,5. A terceira vez vai ficar 12,5. E a gente vai evoluindo isso. Então, esse é o objetivo. A gente tem uma clareza do que nós estamos fazendo. Entregar isso, né, da melhor maneira possível para o público, como eu te falei. O crente, ele é um ser humano. Imagina, Fábio, vai uma família... Eu, já antes aqui no off nós estávamos falando sobre a questão, visão estratégica e tal, de outras instituições, né? Imagina uma família que ele, no final de semana, ele passou no Cirque du Soleil. Ele foi lá no Cirque du Soleil. Final de semana. Esse final de semana a gente vai no Cirque du Soleil. Aí tem lá toda a parte estrutural, fenomenal, aquela coisa toda e tal. Aí ele fala, final de semana vamos conhecer a ADSA Brasil. Tem uma igreja aqui, nossa, aqui, vamos conhecer. Imagina, esse cara, essa família, ele chega, sai de uma estrutura daquela, ele chega numa igreja, vê aquela igreja super bonita que é a nossa igreja, com baita estrutura, aí uma das principais partes, que é a musical. Aí você tem uma apresentação musical a nível baixo. Inferior. É ser humano, cara. E não tem como falar que ele não vai avaliar. Não tem que não como. vai comparar. Vai avaliar tudo. Não tem como. Olha, eu gostei muito do estacionamento. Ele vai sair num carro e fala, poxa, eu gostei muito. Que igreja bonita, que igreja... Eu já ouvi isso. Que igreja bonita, que igreja tal não sei o quê, que tal não sei o quê. Cara, mas olha, a parte de produção musical é incrível, cara. Eu já ouvi isso, assim, espontaneamente. Falei, pô, cara, obrigado. Porque é tudo um complemento. É um complemento. Porque a coisa mais chata é a pessoa falar assim, nossa, eu fui num culto ali, nossa, a palavra foi uma benção, mas o louvor... cara, é ou crítico. Ou então o contrário, nossa, o louvor foi uma benção, mas a palavra... Não, é crítico. Para ser o complemento, é o que o pastor Galdino sempre fala, para o culto ser completo tem que ter o louvor, oração, palavra, salvação de almas. Sim. E essa parte é muito importante, né? Eu acho isso quando a gente chama de equalizado, né? Quando a coisa está equalizada, você vê tudo fluindo, né? Tudo rolando, tudo acontecendo, né? Eu acho isso incrível. Então, eu sempre falo para a equipe que trabalha comigo, cara, a gente vai fazer hoje o melhor, né? Nós estamos aqui para fazer o melhor. E hoje a ADSA Brasil tem uma equipe de banda, né, muito bem resolvida, né, pessoalmente falando, são meus amigos, né? Cada um deles são meus amigos. Nós tocamos hoje, nós temos 4 músicos na banda, né? Eu sou
o baterista, né? Dizem que músico, que baterista não é músico. Baterista é crente, Wagner? Baterista é crente, sim. Baterista é crente, sim. Baterista, na verdade, tem uns memes de baterista, cara, que quando eu olho, eu dou risada. Eu falei, cara, não é possível. Quando é que vai sair essa imagem? Eu não sei quem foi que construiu essa imagem do baterista, cara. Sério, eu não sei. Então, assim, não, mas eu acho que é a responsabilidade, é o compromisso. É o compromisso que nós temos que ter. É não um compromisso apenas com a questão música, porque nós estamos servindo uma instituição religiosa, onde tem pessoas que vão ali adorar a Deus através da música, né? Usar a música como ferramenta. Então a gente tem que ter esse compromisso. Nós temos que ter essa. Me conta como que é a preparação para vocês relacionado à música diante de um culto, de um evento ou de um congresso. Vocês são os músicos oficiais ali da Igreja Matriz, então vocês tocam na maioria dos eventos, sim. 95% sim. dos eventos. Sim. Então, quando é evento com coral, quando é com a orquestra, quando é com as mulheres, adolescentes, vocês estão sempre ali envolvidos. E é algo diferente, não sei se em outras igrejas é assim, mas ali na Matriz é diferente das outras igrejas que eu já participei. Quando nós tínhamos um congresso marcado, a gente ficava ali 5, 6, 7, 8 ensaios, né? Os músicos tentando pegar, tal, e volta, o baterista errava, ou entrou a nota errada, tal. Na Matriz, a gente não tem essa dificuldade que eu lembro quando a gente ia fazer algum congresso, os regentes falavam assim, olha, a gente tem 2 ensaios com a banda, hein? Eles ficavam loucos, né? Como assim, cara? 2 ensaios com a banda. Eu misericórdia, né? Então, tipo assim, a gente ficava ali, cara, e é uma estratégia fantástica, eu quero que você fale isso, que talvez sirva como experiência para as demais igrejas. Então, os regentes ali, eles preparam as vozes separado da banda. Isso. Então ali, muitas vezes, muitos ensaios ali com jovens, a gente ensaiava os regentes indo para cima e fazendo com excelência e preparando a galera. A gente preparava a galera, não era nem pro congresso, era primeiro pro ensaio com a banda. Isso. Depois que passasse com a banda, a gente fala, agora a gente tá preparado pro congresso. Exatamente. Né? E aí, quando a gente ia ensaiar com a banda, era 2 ensaios. Isso. E era incrível, cara. Tipo assim, tem muitos ensaios ali que era culto, já era o congresso, já era o ambiente do congresso. Pronto. Já vinha muito pronto. Já vinha muito. Já vinha 70% pronto. Na verdade, ali era para ajustar detalhes. Porque o coral, o back já estava pronto, a banda já veio pronta, que já houve também uma preparação. E aí só fazia aquele complemento ali, aquela engrenagem para o dia. Como é que funciona isso da parte musical? Hoje tendo a responsabilidade de fazer a direção musical da nossa instituição, como você muito bem disse, a demanda é muito alta. A demanda já é alta local. A gente sabe muito bem que nós temos um calendário anual que nós recebemos, então nosso ano seguinte já começa no ano anterior. Isso. Né? A gente já olha e fala, rapaz, já começou o ano, né? O ano que vem já começou. Então, a gente recebe essa demanda, então eu começo a olhar esses eventos e começo a fazer, e já tenho uma estratégia, isso é padrão, meu. Tem uma sigla que chama PPM, que nós chamamos de padrão de produtividade musical, ou protocolo de produtividade musical. Na verdade, nós chamamos de padrão de produtividade musical. Quando nós trabalhamos numa instituição, você pega uma rede de televisão, né? Globo, SBT, Record, que são emissoras, instituições que têm bastante demanda musical, né? De entretenimento musical. Então, esses caras trabalham com esses protocolos, né? Que é o PPM, né? Que é o padrão ou padrão de produtividade musical. Então, é muito importante, porque nesses 3 pilares nós trabalhamos com organização e cronograma. Então, chega um evento, a gente pega o calendário musical, o calendário anual, né, e o calendário agora, né, paralelo local, então eu já começo a colocar o que é que vai ter banda, o que é que vai precisar de música. Começo, quando faltam uns 15, 20 dias, já começo a fazer contato com os líderes desses departamentos. Chego para eles e pergunto, o que é que você vai precisar de banda? Nesse evento, você vai precisar do quê? Qual vai ser o repertório? Então,
Mediante isso, eu já estou fazendo o evento de, vamos supor, o evento de julho, eu já começo a trabalhar, eu já começo a fazer contato com ele em junho, no início de junho. Já começo a ter música disso. Então, eu consegui fazer o quê? Alinhar, colocar o padrão para todos os departamentos. E todos os departamentos que vão fazer qualquer tipo de evento, seja local ou ministerial, que vai passar pela minha direção, segue o mesmo padrão. Então, dá tempo para a gente organizar isso, né? Questão de ensaios. Pegamos um repertório. Então, eu passo esse repertório para o nosso guitarrista, que é o Anderson Santiago. Ele escreve isso. Eu dou um tempo para ele escrever as partituras disso. Ele escreve. Eu marco a data do ensaio. Às vezes é 2 ensaios. O segundo ensaio é só para... Mas o primeiro é valendo. O primeiro já tem que estar pronto. Então a gente chega no primeiro ensaio e entrega 90% da música. Eu entro em contato com os back vocal. Os back vocal eles podem ensaiar, falar o seguinte: nós vamos ter, para esse congresso, nós vamos ter 2 ensaios, tá bom? Que é um ensaio técnico e um ensaio geral. O ensaio técnico é aquele ensaio que você ajusta aqui, ajusta ali e tal. E às vezes o ensaio técnico, ele já fica redondo. O ensaio geral é só para apresentar para todo mundo que está envolvido, o coral, né, todo mundo o telão, luz, que for fazer, né, esses ajustes, tudo, para apresentar como é que vai ser o play. Então, nós organizamos dessa maneira, sempre com cronograma, sempre com organização. Então, antecipação nossa, um dos nossos segredos, ou não segredo, mas uma das coisas que a gente sempre preza é a organização. Sempre se antecipar, né? Que música vai ser? Tonalidade. Que a gente sabe que tem muito memes aí na internet, por questão de cara. Isso é por falta de organização. Às vezes você vê igreja grande, até nossa mesmo. Entende? Igreja grande passando por sufoco que não precisaria. Mas isso quando quebra o padrão. Quando quebra um padrão, aí dá ruim, né? Então, sempre quando a gente vai criar um evento, sempre quando nós vamos fazer algo dentro de um congresso, uma conferência, é sempre trabalhando com antecipação. Então, eu me comunico com o líder do back vocal, o líder do back vocal ensaia essa galera, eles me passam, eu escuto esse back vocal, vejo como é que tá, entendeu? Olha, Maria, precisa arrumar tenor Y. Olha, precisa ajustar timbrar, não está timbrando. Olha, a gente grava isso, entrega para eles, escuta isso. Eles voltam de novo, agora tá ok. Agora eu vou chamar você para a gente juntar com a banda. A banda vem, junta, grava um ensaio, eles escutam isso. Ficou bom? Ficou. Eu dou o meu feedback, falo, olha, Maria, precisa dar uma ajustada nisso aqui. Não ficou muito boa essa música. Eu acho que é legal melhorar essa tonalidade, porque senão vai ficar muito gritado. Então, dentro das possibilidades, a gente vai ajustando isso. Quando nós chegamos ali nos 80%, aí eu falo, ok, tá pronto o repertório do congresso, ou tá pronto o repertório do culto, ou tá pronto o repertório da conferência, seja o que for. Então essa é a preocupação. Então nós temos um padrão para todos. Para todos. Tem uns que querem burlar, né? Não precisa de tanto, mas aí a gente pega e fala, não, tem que ser. Porque a gente tem um nome. E o nome, às vezes, é maior do que eu. Sim, o nome é ADSA Brasil. Às vezes não, na verdade é maior do que entendeu? A gente, né? Então, o nome é maior do que eu. O nome é maior do que um departamento. Então, eu penso assim. Né? Eu sempre penso no nome. Cara, eu tenho um nome aqui que eu estou representando a parte musical. E ali é a igreja matriz. Exatamente. Sempre será uma referência para todas as pessoas. Sempre, né? sempre. E até para dentro das nossas igrejas também. Não, sim, inclusive para elas, né? Então, eu tenho essa visão também. Bom, ali a gente está na igreja sede, Sim. que acaba sendo reflexo Sim. para as outras igrejas. Sim. Então, você tem que fazer com excelência. Sim, com certeza. Existe essa cobrança. Não essa cobrança talvez não é nem das outras igrejas ou das outras pessoas, mas tem que ser nossa. Sim. Né? Sim. É que a gente falei, tem igrejas que têm o mesmo potencial que o nosso, estrutural, que eu às vezes acompanho, até para eu vou buscar referência, mas não tem, cara. Eu falei, cara, pô, que pena que não tem. Tem uma baita estrutura, mas não tem. Não investe, não prestam atenção. Você falou dessa preparação musical para os congressos, eventos, a parte musical e a parte espiritual, como é que funciona entre vocês ali? A parte espiritual é o seguinte, nós somos membros da ADSA Brasil, né? Não sou só uma pessoa que
da parte operacional, mas todos nós da banda somos membros da ADSA Brasil, né? Dentro da banda, né? A banda, ela é uma banda da instituição, então ela serve todos os departamentos musicais, todas as demandas musicais, né? E aí nós temos o WhatsApp Praise, que nós temos o pastor William. O pastor William, ele é vamos dizer que ele é o nosso pastor que está mais próximo da gente, porque ele é o pastor da questão de ministro louvor, né? Que cuida da parte louvor. Então ele sempre está na cobertura espiritual com a gente, né? Sempre está fazendo consagrações, sempre está fazendo algum pedido de momento espiritual, né? Então essa cobertura é muito mais assim com ele dá mais essa cobertura para a equipe, né? Então a gente fica muito mais próximo dessa questão espiritual também por conta dele também, né? Apesar de nós termos toda a cobertura de todos os pastores, mas ele é uma das pessoas que está mais próxima ali da questão banda, sempre está ali, né, abrindo os cultos, né, sempre envolvido com o WhatsApp Praise, porque acompanhando, né? E é o líder do WhatsApp Praise hoje, né? E de outros departamentos musicais também, que ele está à frente. Então ele é a nossa cobertura hoje que está mais ali na questão espiritual com a gente, né? E também tem o pastor local, o pastor Marcelo Cerqueiro, o pastor Marco Júnior, né? Todos os outros pastores. Os pastores são bem acessíveis, né? São. Isso facilita muito, né? São. Assim, tanto os pastores local quanto os pastores de campo. Eu particularmente tenho muito acesso, assim, muitos amigos de pastores de campo que são amigos mesmo. Nossa, a gente já visitou igrejas, né, junto com o pastor Galdino Júnior, tudo. Então são muito amigos de pastores também, né? Você já recebeu algum convite ou a banda para tocar para algum músico? Algum cantor, você fala? Assim, para falar, ó, vem trabalhar com a gente, sai aí da ADSA e vem trabalhar com a gente. Já. Aqui. Já. E aí? Eu vou falar para você, cara. Bom, talvez o pastor Marco Júnior deva saber disso, né? Não sei, né? Mas esse convite veio na época da pandemia. Mas era cantor gospel ou secular? Gospel. Foi de uma produtora. Ah, tá. Foi de uma produtora. Fala mais perto. Eles viram a gente atuando com os artistas deles, né? Gospel, claro, né? E foi feita uma proposta diretamente para mim, tudo. E obviamente isso ficou muito bem resolvido, entendeu? Eu falei, cara, foi muito bem tranquilo essa conversa, entendeu? Em relação a essa proposta, né? E foi bem ali no meio bem ali na pandemia ali, saca? Parece que é incrível, né? Porque nós sabe que na pandemia não estava tendo cultos, né? Nós estávamos tendo atividade na ADSA Brasil, tudo, né? Mas estava tendo muita brecha ali, né? De agendas, ia começar as lives, né? Tal. Mas eu vou falar uma coisa pra você, cara. Se você perguntar, mas foi tentador? Tipo assim, você ficou tentado aí? Eu falei, não, de forma nenhuma. Eu sou um cara muito compromissado com aquilo quando eu tô pegado, eu tô pegado. Entende? Isso é bom também, porque de uma forma ou outra, a equipe também teve a mesma visão. O Anderson, o Will, o Elias. Né? Na época era outro tecladista, tudo. Mas assim, mas eles tiveram a mesma visão. Eles não precisaram chegar para mim e falar, cara, você tá louco, mano. Não precisaram. Foi ao contrário. Entendeu? Foi ao contrário. Mas assim, eu sempre falei, a música, o Fábio, em todo o ambiente, seja gospel, seja secular, ela é uma arte difícil. É uma profissão muito desafiadora para você viver no país, né? Então, cara, então quando vem alguma coisa que vai te dar uma estabilidade maior, entende? Qualquer outro músico, ele muda, né? Isso acontece no gospel também, né? No gospel acontece. Hoje o cantor tá com uma banda, daqui a pouco mas não tá com... Sim. Então isso acontece no gospel também, né? E você já recebeu o convite para tocar para alguém no secular? Ou já tocou? No secular eu toquei, mas muito tempo atrás. Toquei no secular muito tempo atrás. Aí eu vou lá atrás, né, cara? 98, eu fiz em 98 eu fiz a primeira edição, quer dizer, uma das edições do Rodeio Itapecerica. Legal. E aí foi criada uma banda.
Foi criada uma banda porque estava começando ali a edição, tudo, né? Ia começar as edições do rodeio e tal. Então, acho que a prefeitura não tinha tanto recurso para contratar um cantor com cada banda, né? Com cada equipe. Então, foi feita uma banda só, né? Foi criada uma banda só para servir o evento. E naquele momento a gente tocou com alguns artistas, né? Que foram convidados naquela época, né, tipo Daniel, Rinox Solimões, né? Ainda o Daniel tinha acabado de sofrer um acidente, né, de carro, tudo, tava com o braço enfaixado, tudo. Então a gente foi um baterista, o Maguinho, né? Maguinho Alcântara, que era baterista do Chitãozinho Chororó, que fez a audição, né? Então foi bem bacana, né? Mas na verdade eu me dediquei muito, né? Eu me reservei muito à questão gospel, né? Se dedicar só a isso. Só gospel. Eu quando tinha 13 anos, 12 anos, cara, eu tava na igreja, na época da fita, tava escutando um Rose Nascimento. Eu já entreguei a idade dela aqui, né? Então, assim, tava escutando Rose Nascimento. Eu falei de Rose, falei que gravei Rose. 12 anos, com 12 anos de idade, eu tava 12, 13 anos, eu tava na igreja, enrolando uma fita pra voltar. Aí os meninos lá da igreja falavam assim: cara, você tá tocando. A gente não vai tocar essa música no culto, cara. Você tá fazendo o quê? Tá, larga isso aí, vamos jogar bola. Acabou o culto. Eu ficava lá tocando, não sei o quê. Eu falei, vai que um dia eu toco com ela. Já tocou também com quem? Matos Nascimento? Matos Nascimento ao vivo. Ao vivo. Você falou Davi Sasser, André e Felipe. Anderson Freire. Anderson Freire nós tocamos na igreja e depois nós fizemos acho que mais 1 ou 2 eventos com ele fora da igreja. Muito bom você falar do Anderson Freire. O Anderson Freire é uma pessoa sensacional. Ele é ele. Porque às vezes as pessoas, infelizmente, o público, o cantor, seja no gospel, mas vamos falar do gospel, é o nosso mundo. Às vezes o público, ou a mentalidade do cantor, né, ele deixa de ser um adorador e vira um artista, assim, rápido. Né? O público começa a venerar ele demais. Como se Deus fosse... O culto só começa se chegar o cantor tal no púlpito. É mais ou menos assim. Entendeu? Então ele tem cantor gospel que assume essa identidade. Que recebe isso. Entendeu? Então, assim, o Anderson Freire é um adorador assim. Eu falo adorador, não querendo ser formal na questão da fala, tá falando adorador porque... Não, é porque assim, é diferente de o cara cantar apenas. Cantar é a questão técnica, né? Mas é diferente do cara só ser o cantor, só ser o artista, né? Ser o contratado de uma gravadora YPTO, entendeu? Então, assim, ele é um adorador de verdade. Ele é um cara que, tipo assim, se você der a oportunidade para ele no culto, se ele estiver lá, ele pega, ele aceita a oportunidade e canta ali uma música de boa. Você lembra do irmão dele que teve lá na igreja uma vez? Lembro. É o ano nos Estados Unidos, também gente boa demais. Eles começaram junto na banda, na banda Sion, se eu não me engano, não lembro o nome da banda. Eu sei que eles tinham uma banda. Que inclusive o Anderson começou a cantar e tocar por conta dele, né? Isso, sim. O irmão dele exatamente. contou o testemunho. E o irmão dele começou antes que ele, né? Começou antes que ele. Começou a trabalhar no estúdio. Exatamente. Eu entrevistei o irmão dele uma época que eu trabalhava na Nacional Gospel. Legal. E aí ele contou esse testemunho, que ele começou a trabalhar no estúdio, o Anderson ia lá para visitar ele e tal. Legal. E aí começou a se interessar pela música, né? Legal. Até ver se eu acho aqui o Instagram dele, que faz tempo que eu não vejo ele. Freire. Adelso Freire. Lembrei aqui, o Adelso Freire. Ele mora nos Estados Unidos. A gente tocou com ele, né? A gente, foi. A família toda, né? De músico. Exatamente. E o Anderson, assim, o Anderson Freire é uma pessoa ser humano. Uma pessoa ser humana. Ele é um cara incrível. Assim, de bastidor. As primeiras vezes que nós tocamos 2 vezes, se não me engano, com ele. Ele chegou rápido. A gente foi tocar num evento da Quadrangular. Ele chegou, cumprimentou a gente e falou: gente, deixa Deus usar vocês. Pegou o microfone. Era um evento de mulher. Muita mulher, cara. Tinha muita gente, assim, muito evento, assim. Um evento muito grande da Quadrangular. E foi até por uma produtora. Então, assim, ele chegou pra gente, fez assim com a gente: ó, deixa Deus usar vocês, hein? Tá, aí começou.
deixou a gente muito à vontade, a gente se conectou com ele, assim, sabe? Eles tocaram já pra Fernanda Brum. É tanta gente que é difícil. Cristina Mel. Cristina Mel. Cristina Mel. Vamos lá abrir mais. Você tem uma listinha? Cara, você tem essa lista, não? Que você vai atualizando? Eu tenho, ou assim, guarda de memória? Não, eu tenho um quadro em casa. Eu tenho um quadro em casa que tem lá alguns artistas que eu já gravei e tudo, né? Eu tinha porque eu perdi, enfim, mas eu tinha um caderno que no início eu anotava os cantores, tanto os cantores intermediários, né? Aqueles mais anonimatos, quanto os cantores mais de expressão que eu gravei, né? Mas, teve assim, algum que você tocou, ele era intermediário e depois ele estourou, que você falou, rapaz, eu acreditava que ele ia estourar, tal, eu tinha certeza. De cabeça, você lembra? Cara, assim, de cabeça, assim, não lembro. Assim, eu gravei uma cantora que a gente conhece, claro, que foi a Tamara Novas. Ah, legal. Inclusive, eu falei com ela ontem, pra gente marcar pra ela vir aqui. A Tamara Novas, gravamos um discão dela. Gravamos também uma menina muito boa, chama Aline Caiane. Sim, também conheço. Aline Caiane. Já ouvi falar dela. Mas, assim, foram algumas cantoras, por exemplo, a Tamara, ela ficou muito, né? Em evidência. Muito, né? Eu não sei se depois ela teve alguma proposta de assinar com alguma gravadora, tudo, não tem essa informação. Mas eu sei que a Tamara ficou muito em evidência. Tive com ela ontem. Bacana. Ela e o esposo, aí eu toquei no assunto. Ela que perguntou pra mim do podcast. Tal. Não, a Tamara, pra quem conhece. É outra pessoa também que, cara, é a mesma pessoa no púlpito, sim, fora do púlpito. Sim. Ela é uma advogada. E é a mesma Tamara. A última vez que nós tocamos juntos, foi na ATSA, né? Acho que ela estava estudando para isso tudo, né? Mas talvez uma cantora que eu tive a oportunidade de gravar, né? Foi produzido por um amigo nosso, né? O Wesley Rosa, e a gente assinou algumas coisas, né? Já teve algum cantor que você tocou, a banda, vocês dividiram um palco que você falou, rapaz, pra esse cantor eu não quero saber, não quero nunca mais. Já teve alguém? Já teve um caso extremo assim ou não? Teve, nunca cara. mais, teve. cara. Pra essa pessoa aí, nunca mais. Teve, cara. Sério? Teve. Mas o que aconteceu? Você teve, foi lá na nossa igreja. Na nossa igreja, cara? Foi na nossa igreja. Eu lembro, cara, antes de você falar, deixa eu falar, eu lembro de uma confusão que teve uma vez, você lembra? Mas não foi com o cantor, não. Cara, o cantor não tinha nada a ver. Foi com o operador de áudio dele, foi com o Juliano Som. Cara, não era pra você falar do nome. Deixa quieto esse assunto. Deixa quieto, não vamos falar não. Foi o Juliano Som, cara. Mas não foi com o Mas cantor. não foi o Juliano, não foi o Juliano. Muito pelo contrário. Não, mas assim, se quiser, acho que não tem. Eu acho que sim. Mas é bom, deixa. Eu não queria falar o nome do artista para as pessoas não associar com o cantor. Sim. Mas houve um desentendimento, mas não foi com ele. Não foi com ele, não. Sala do pastor ele Galdino, nem sabia, ele nem sabia, coitado. Quando ele ficou sabendo, pediu desculpa. Pediu minha desculpa. Né, demonstrou assim uma sensibilidade relacionada ao assunto e tal, mas é aquilo que a gente estava conversando um tempo atrás, quando a pessoa acha que é artista. Exatamente. E nesse caso não era o cantor que se achava artista, era o cara do som. Era o ajudante dele. Era o ajudante dele, cara. Ajudante dele, tava lá. Assim, teve com cantor também, assim, já teve com cantor, nós tocando também, nós atuando, e teve também com o técnico, né? Tá, agora... Com a questão técnico do cara, que foi, no caso, o cidadão aí, né? E cantor, então, que você falou, cara, a gente não vai tocar mais pra ele. Aconteceu. Você pode falar o que aconteceu entre linhas, assim, que gerou isso, você falar, cara, não dá pra tocar mais, não vamos tocar mais pra ele? Eu lembro de uma cantora... Interrompendo de novo, desculpa. Eu lembro de uma cantora que foi na igreja, acho que era até um culto de quinta-feira na época. Foi muito desagradável. E é uma cantora assim que as pessoas amam ela. Amam, admiram. A minha esposa, a Kelly Midian, amava ela, admirava, comprou livro. A gente já encontrou em vários lugares. E quando ela foi na igreja, eu não sei se ela estava num mau dia, mas assim, foi muito decepcionante. A forma com que ela se comportou com as pessoas, depois lá na sala, nós estávamos lá na sala, tal. A forma com que ela tratou as pessoas que estavam comigo na sala, que eram pessoas da liderança da igreja. No final, as pessoas queriam
falar com ela, tirar foto, e ela ignorou as pessoas totalmente, ainda, né? Enfim, cara, foi muito chato essa situação. E aí ela tava cantando e ela tava desafinada. E ela falando que vocês estavam no tom errado. Que eu te falo? Você lembra dessa cena? Lembro. Eu lembro vocês estão no tom errado, hein? Mas era ela que não, tava era no tom ela. errado. Não, acho que ela estava num dia. Eu sei que você está falando, aconteceu. Não, ela deveria estar num dia muito. Eu também acho. Muito atravessado. Não é possível. Porque eu tive com ela em outros eventos, né? A gente conversou, se conheceu, tal. Não tenho amizade, mas. Mas teve um cantor, né? Um cantor que toda vez que ele vinha na igreja, ele falava, um tempão que ele não aparece. Acho que você deve saber. Não sei, cara. Não sei. Faz um tempão que ele não aparece. Mas toda vez que ele vinha, ele conseguia destruir o próprio arranjo da música dele. Caramba. Ele conseguia destruir ele conseguia acabar com a apresentação dele. Entende? Ele tinha um ritmo na cabeça, pedia para fazer outro. Acho que eu mais ou menos entendeu? Estou sabendo quem é, mais ou menos. Entendeu? Então, assim, é um abençoado mesmo. Bom, já falou tudo. Já falou tudo. Para bom entendedor, né? A palavra mas é gente boa. Mas não, às vezes a pessoa é na simplicidade. Mas na verdade, eu não sei se era a questão da grandeza, de ele querer sabe, achar. Até que manda bem, tá? Pô, é um grande cantor, no Brasil. Agora, grande cantor. Não, é gente boa também. Gente boa, parceiro, gente boa. Né? Mas às vezes o cara mas também, cara, empolga, mas né? também, cara, aquilo que você falou, a responsabilidade que é colocada. Vamos supor, você chega a ter uma informação que você tem uma equipe de músico em nível. Aí você vai lá e coloca mais um tijolinho na nossa mochila. O pastor Galdino Júnior chega, claro, porque você tem confiança nas equipes que ele trabalha. Confiança na pessoa da mídia, em vocês como comunicador, em todo o resto operacional. Isso é muito bom, você ter confiança na equipe que você trabalha. Né? Mas aí ele chega, coloca mais 2 tijolos e fala, não, pode ir que vai dar certo, não sei o que. Aí o cara chega... O cara quer inventar a roda. Né? Ele quer testar a banda ali ao vivo. Ou às vezes, sabe o que acontece? Às vezes, como o cara é de uma outra região do Brasil, talvez ele tá acostumado lá com, sei lá. Também, tem tudo saber, isso. Né? Mas aí eu falei, se for da próxima, falei pra equipe. Se for da próxima, não dá. Tipo, vai ser no playback ou manda o repertório antes. Aí nós a gente faz. Porque é sempre um prazer receber os caras e claro. Isso aí não tem mas problema. Mas também é aquilo que você falou, querendo ou não, você tá ali representando uma igreja. Né? Você fica exposto. O cara vem e quer fazer de qualquer jeito. Você fica exposto. E o que acontece? Compromete todo Fica exposto. Você expõe o grupo, você expõe o grupo, você expõe o trabalho, a igreja. Você sabe como é que é hoje, né? O pessoal tá filmando ali, pega aquilo ali, banda da Atsa Brasil, não sabe acompanhar cantor Y. Não, e viraliza. O vídeo, daqui a pouco tem milhões de acessos. Hoje em dia, e isso também, cara, nas igrejas é algo que tem que tomar muito cuidado, né? Porque os cultos são online. As pessoas estão assistindo. E qualquer coisinha hoje vira motivo pra galera compartilhar. Eu tava falando, hoje nós temos o WhatsApp, ele tem, né? Conteúdos, né, no Spotify, tudo, né? Composição própria, certo? E a gente, infelizmente, assim, o que a gente não conseguiu de views em algumas coisas, né? A gente às vezes vê batendo milhões e milhões de erros. Sim. Caramba, então é melhor a gente não ter feito certo, né? Na verdade é assim, você faz 1 milhão de coisas certas. Né? E uma coisa que você faz errado, as pessoas vão sempre falar e criticar aquilo ali. Exatamente. Tem até um banner, né, que eu vejo nas redes sociais, são 2 portas, né? Uma para ajudar e a outra para criticar. Para criticar tem aquela fila enorme, né, de eventos, para ajudar de show. Não tem ninguém. Para ajudar tem 1, 2 pessoas na fila. Infelizmente é isso. Ô Wagner, o que você acha assim relacionado ao mundo gospel? O mundo gospel evoluiu bastante musicalmente? Ou você acha que está muito distante ainda do secular? Por que eu estou falando isso musicalmente? Por exemplo, eu moro ali na região de Interlagos e tem muito evento no autódromo, cara. Muito evento. Tem muito evento. Virou um palco, né? Assim, show. Tem mais eventos, shows em Interlagos do que corrida. Exatamente. Né? É impressionante.
Lollapalooza, tem Detal. como é que tem um outro também, Virada Cultural, tal. Inclusive vai ter, ou já teve aí o Lollapalooza, enfim, e vem banda internacional e aquela estrutura de som. Às vezes eu tô na minha casa lá da sacada, eu tô vendo a iluminação lá, tal, passando. E do gospel, cara, tem eventos grandes, por exemplo, a Marcha para Jesus, né, que talvez é um dos maiores eventos aí do Brasil, do mundo. É a maior marcha para Jesus do mundo. Talvez um dos maiores eventos gospel do Brasil. Gospel falando geral, tem troféu, tal, gerando salvação. Você acha que ainda falta muito pro gospel chegar nesse patamar do secular, profissionalmente falando? Fábio, o mercado gospel hoje no mundo, né? Tô falando nível, saindo fora nível nacional, mas na questão mundo, o gospel hoje ele é visto. Certo. Hoje ele já se vê, conseguem ver, né? Tem espaço no mercado. Hoje o mercado, hoje a música secular, né? Ela consegue já ver a música gospel. Antes não, né? Antes você tinha um preconceito. Antes você não ouvia, né? Esse mundo do lado de cá não ouvia e também não queria ver, não queria saber. Mas hoje não, hoje se eu falar para você, passou aqui por essa mesa muitas pessoas com baita experiência, mais do que eu também, né? Com muito mais experiência. Se eu dizer que hoje que o gospel ele não é visto, ele é visto. Ele tá em crescente. O que eu vejo é que para chegar nesse nível... Eu tô falando nessa questão de show, sim, de evento, então, nem a questão musical. Não, você pega cantores, Tom Carf, por exemplo, você pega Gabriela Rocha, Aline Barros, tá ali. Sim. Em questão de estrutura, ainda falta uns passos. Entendi. Faltam uns passos ainda, faltam umas léguas aí, como diz. Questão de organização e união. União também. Entendeu? É muito... Existem alguns eventos em São Paulo gospel que eles acontecem com uma certa grandiosidade, mas é de fulano de tal. Entendeu? Não é de ciclano. Não é tipo assim, é uma coisa meio que restrita, né? Então, por exemplo, a gente teve um evento um ano passado, o Descende. Ele aconteceu em dois, né? Em três estágios. Três estágios ao mesmo tempo. Foi um super evento grande. Entende? Houve ali um envolvimento das pessoas. Aquilo ali eu acho que foi uma referência de organização e união. Que poucas das vezes aconteceram aqui no Brasil. Mas também tinha um grupo ali também, não era aberto, não era todas as pessoas. Não era todas as pessoas. Mesmo assim aconteceu. Sim. Mesmo assim aconteceu. A questão é que fica muito intitulado o evento gospel. É igreja A, igreja B. Então fica restrito. Mas aqui no Brasil talvez ficou intitulado em algumas pessoas. Em algumas pessoas, exatamente, estou falando de pessoas. Foi um baita evento. Eu acho que seria muito maior e aconteceria muito mais vezes se houvesse realmente essa união, como você falou. Por exemplo, vamos supor, a gente fala de Rock in Rio. Eu não sei quem é. Tudo bem, tem um fundador, tem um CEO lá que promoveu o primeiro Rock in Rio. Mas acabou. A pessoa fica pequena em relação ao evento. O evento fica maior. É isso que eu tô te falando. Hoje as pessoas querem ser maior do que o evento. No gospel. No gospel, sim. Elas têm que estar. Elas não querem ficar no backstage. No gospel, elas querem ficar na frente na luz. Eu já participei de alguns eventos e a briga é feia. A briga é feia. Tem vários organizadores que, de vez em ficar no backstage, ele quer ficar sentado na frente do microfone, cara. Entendeu? Então, assim, infelizmente no gospel falta essa questão da união. Bom, a gente está caminhando aí para os minutos finais do nosso AdsaCast, mas a gente pode marcar, sim, né? Um outro claro. tá muito legal esse bate-papo, tô bem à vontade. Bacana, aqui, um assunto muito, muito interessante. Também. Vou dizer que antes de começar tava um pouco nervoso, né? Até comi ali uns pão de queijo. Eu fico também, todo dia eu fico nervoso, cara. Eu fico nervoso todo dia. Isso aí que bom, né? Faz parte. Não, faz. Emoção. Dá. Recentemente viralizou um vídeo de uma moça cantando em um festival. Você deve ter acompanhado isso. A Aimee Rocha. Ela participou de um festival de música gospel e ela cantou uma composição sua.
que é aquela música lá, Evangelho de Fariseu. Hum. O que você achou dessa música, Evangelho de Fariseu? Evangelho de Fariseu? Você chegou a ver essa música? Eu cheguei a ver essa música. Que ela fala lá de Marajó, ela fala da Amazonas queima, e ela fala também sobre essa questão de igreja. Fazemos eventos para nós mesmos, campanhas para nós mesmos. Assim, muita gente opinou sobre isso, né? Muita Inclusive gente, até seu amigo Wesley Rocha. O Wesley opinou sobre isso, deu lá quem sou eu, assim, perto desses caras que tem, né, eles têm uma visão mais explanada do assunto. Mas, cara, assim, na verdade, eu olhei aquilo ali mais como uma questão de apresentação e não como desconhecido. Não entendi. Como é que é? Entendeu? Eu ouvi aquilo mais por uma questão de... Ela pegou algo, eu achei uma coisa assim, que ela pegou algo, né? Ela pegou um assunto, né? E quis apresentar aquilo, ferir uma situação, né? Usar de palavras, né? Na forma de música, né? Para poder ferir a igreja, né? Para poder ferir isso, para poder ferir aquilo, ferir pastor, ferir coisas que sem necessidade nenhuma. É isso que eu vi. É isso que eu vi. Na minha percepção, eu acho que foi ela ganhou notoriedade, porque assim, Fábio, todo lugar, cara, tem os seus trincos. Em todo lugar que você vai, tem um lugar dos seus trincos. Né? Tem coisa que precisa melhorar ali, tem coisa que precisa melhorar aqui. Sim. Entende? Cara, já pensou se eu for na tua casa, você me convida? Aí na primeira oportunidade que eu tenho, entende? Numa mesa, junto com outras pessoas, eu vou falar que lá, fui na casa do Fábio lá, sentei no sofá, tudo bem, o sofá tava bacana, mas o braço tava quebrado. Entende? Eu acho que ela foi uma exposição ali desnecessária. Eu não tô falando que o que ela disse não aconteça, muito pelo contrário. Eu não estou sendo hipócrita aqui, entendeu? Não aconteça, porque em todo lugar tem as pessoas que de mau caráter, as pessoas que dizem que é e não é. Isso tem, cara. No gospel tem. Nós estamos falando do nosso mundo? Daí tem sim. Não precisa ficar escondendo atrás de uma cortina. Temos, entende? Mas acho que foi desnecessário a fala dela, né? O que ela apresentou, né? De tipo expor a igreja da forma que ela expõe. Até porque também é o seguinte, né? Cada um tem o seu Marajó, né? Cada um tem o seu problema, né? Cada um tem a sua dificuldade, né? De superar, de querer resolver o problema, de superar, né? Eu acho que ela usou aquilo ali como uma manifestação. Eu acho que ela fez uma manifestação, né? Foi uma manifestação pessoal. Eu assisti um vídeo, uma entrevista dela falando que ela foi chamada para ser a profeta do caos. Então eu acredito, tenho esse entendimento que ela quis, de certa forma, provocar algo, né? Com a sua apresentação. Sim. Eu tive essa impressão também. Não estou aqui julgando a música ou a intenção dela, mas ela teve uma intenção. Sim, não, ela teve uma intenção. E conseguiu, né? Conseguiu. Talvez até mais do que eu esperava. Agora sim, que nem eu estou falando. O pessoal fala muito de hipocrisia nisso, né? Eu li alguns comentários, vi algumas coisas ali. Não fiquei tanto adentro. Eu estou ciente da moça, né? Estou ciente da moça. Nem consegui te dar detalhes, porque eu não sei como é que é a vida dela, tudo, mas eu vi o vídeo eu assisti. Eu cheguei até a compartilhar um vídeo de Marajó, porque essa questão da ilha de Marajó é algo que tem que ser falado mesmo, né? Essa parte da música é muito legal, né? Sim. Mas eu acho assim, legal, porque ela está denunciando isso. E isso teve uma repercussão nacional que eu achei fantástica por intermédio dessa música. Mas tem um outro lado que é a lacração com a igreja. Então, né? é aquilo que eu te falo, é aquilo que eu tô te falando. Você me leva para visitar a sua casa. Você abre a porta da sua casa para mim receber. Cara, eu não posso entrar na sua casa olhando os defeitos que tem dentro dela e depois saindo, falando aí o que é. Você tá entendendo? Então, eu vejo por esse lado. Eu acho que ela misturou ali o samba, como diz, né? Ela fez misturou o samba e acabou fazendo foi mais uma manifestação, um desabafo, né? Essa questão musical dela aí. Vamos lá, para mais um assunto polêmico aqui. Ela, inclusive falando dentro dessa cantora, ela até... O pessoal... Aí acontece, como viralizou o vídeo dela, as pessoas foram vasculhar a vida, né, da pessoa.
e viram que ela tinha ido num show do Djavan, que Djavan é maravilhoso, tem músicas maravilhosas, é um poeta, um cantor brasileiro fantástico, reconhecido internacionalmente. Ela foi num show do Djavan e disse que a partir desse show houve uma mudança na mentalidade dela, musicalmente. A partir daí ela começou a desenvolver esse tipo de música, que o Djavan era inspiração para ela. Na sua opinião, como músico, como diretor musical, como alguém que está ali no altar, faz parte do Ministério de Louvor, como que você vê isso, artistas ou cantores ou evangélicos que frequentam shows que não são evangélicos ou cristãos? O que você vê? Fábio, musicalmente falando, eu vou falar da minha formação musical. Eu escuto música, por eu trabalhar com produção, por eu ser músico, trabalhar com aulas, eu escuto eu tenho contato com todo tipo de estilo musical. Todo estilo musical que você possa imaginar. Entendeu? Já fui em alguns shows, tá? De alguns cantores, de bandas, que eu acho que é pertinente dizer que foi uma decisão minha de ir, né? E eu saí de lá com a mesma mentalidade que eu entrei. O que acontece é que as pessoas, quando vão em alguns shows, elas tipo assim, por exemplo, vamos lá. Tem cantoras que eram do gospel, entende? Que foi pro secular. Entende? Mas por quê? Porque mudou, porque foi fraco. É fraco de mentalidade. Cara, uma música mudar a minha mentalidade, a minha personalidade. Então eu não tenho personalidade, não tenho mentalidade. Eu sou vulnerável a qualquer coisa. Eu consigo ir num show, eu consigo. Amanhã ou depois vai ter uma banda lá no Rock in Rio. Tô sendo sincero aqui pra você. Amanhã ou depois vai ter uma banda no Rock in Rio que eu curto muito. A sonoridade da banda. A sonoridade da banda. Então, chego lá, cara, do mesmo jeito que eu tô aqui, a minha mentalidade está aqui segura, firme. Eu vou no show do Rock in Rio e volto. Daqui uma semana você vai ver o mesmo Wagner conversando, trocando ideia, a mesma coisa. Eu não vou começar a cortar, raspar minha cabeça, colocar brinca, argola, piercing, sabe? Você tá entendendo? A mentalidade eu usar acho chapéu. Entendeu? Começar a fazer tatuagem, tribal, não vou, cara. A mentalidade, entende? Eu acho que assim, que falta aí a mentalidade uma mentalidade vacinada. Não é uma música que vai me dar, não é uma música que vai fazer mudar o que eu sou hoje há 40 e poucos anos. Entendeu? Não é, cara. Entendeu? Desculpa, eu acho que é mentalidade. Entende? Você citou aí uma cantora que foi pro secular, que é a Priscila Alcântara. Você tocou com ela, você gravou. Isso. A Priscila, ela mudou ou você conseguiu identificar já naquela época que ela ia passar por essa transformação? Ou você acha que foi depois desse contato que você teve com ela? Esqueci o nome do pai dela. Não sei se é Fábio o nome do pai. Não é Fábio, enfim, esqueci o nome do pai dela. Mas enfim, a gente tinha muito contato quando ela estava gravando no estúdio, né? Se a produção sabe procurar aí a questão... Deixa eu ver se eu tenho um contato dele aqui, deixa eu ver se eu não sei o que, não sei se é, enfim. A gente tinha muito contato na época que nós estávamos gravando o álbum dela, né? Ela tinha acabado de sair do SBT, tudo, que é o álbum Pra Não Me Perder, né? Eu assinei algumas bateras, né? Nesse álbum. Beto Fonseca. E quando a Priscila estava gravando, a gente chegou a tocar com a Priscila. Com a Priscila, fizemos algumas agendas. Ela praticamente participou do lançamento da gravadora Atrio Record, né? Ela foi uma das artistas, a primeira artista assim, mais em evidência a assinar um contrato com a Atrio Record, que é a gravadora que a gente gravava lá para eles. E ao longo do tempo, eu sempre falava, a gente sempre estava falando ali com alguns pastores, né? Até o pastor mesmo do estúdio falou, cara, se a Priscila for muito bem orientada, ela vai ser assim uma levita mesmo, assim, sabe? Porque você via muita vontade nela, sabe? Muita vontade de cantar, ela gosta de cantar, você via muita vontade na pessoa de cantar. Então, se a Priscila chegar, se ela for muito bem orientada, muito bem conduzida, muito bem discipulada, assim, ela vai
vai ter sucesso nessa questão cristã, nessa questão musical, né? Cristã gospel, né? Então a gente via essa coisa tipo assim, agora se ninguém pegar nesse trilho aí, cara, ela vai ser uma cantora, ela vai criar asa e vai voar, ela vai... E aconteceu, né? Aconteceu dela sair do gospel, né? E ir pro secular, né? E fazer o que ela tá fazendo hoje. Você acha que ela está tendo sucesso? Tá. Você acha que valeu a pena essa troca para ela, musicalmente, profissionalmente, sim, financeiramente? Se ela tava, na verdade chegou uma época da Priscila que ela tava procurando isso, né? O gospel ficou pequeno. No tempo, não ia dar. Como ela tava, ela tinha que fazer uma escolha, então. Ela tinha que fazer uma escolha. Como ela tava procurando um caminho. O gospel não ia dar isso para ela. O gospel não ia colocar, não ia deixar a Priscila quem é a Priscila hoje. Porque antes de Priscila tinha a Aline, né? Gabriela Rocha, Rebeca, que tava vindo ali, entendeu? Ela. Então, assim, ela tava procurando sucesso. E ela trabalhou para isso. Tipo assim, vamos dizer assim, conseguiu. Só que você conseguiu um sucesso, né? Que você teve que desviar, né? Tipo, você teve que fazer isso aqui, ó. Você teve que mudar o teu curso. Né? Então, hoje ela vive o sucesso que ela escolheu. Né? E ela teve que mudar. Ela teve que mudar. Não, eu aceito. Não, eu aceito. Não, eu faço. Será que foi uma decisão dela? Uma decisão amizade, empresário? Foi uma decisão dela. Foi dela. Foi uma decisão dela. Isso, a gente teve o pouco contato que nós tivemos com ela. O pouco contato que eu digo porque nós víamos ela. Ela gostava muito de fazer o que ela faz. E eu acho que pro futuro artístico dela, o gospel, o campo era pequeno. O campo era pequeno. Talvez se o gospel fosse um campo mais largo, de repente ela desse mais essa liberdade para ela fazer o que ela quiser. Para fazer o que ela quiser, falar, cantar o que ela quiser na igreja e tal, ela... É porque eu entendo que porque, veja bem, ela queria viver um estilo de vida que o gospel não ia aceitar. Não ia aceitar. Entende? Igual a Daniela, né? A Daniela Araújo. Você pega a Daniela Araújo, que é uma cantora super conhecida, muito bem paramentrada em relação à questão gospel, louvor, família, né? Toda uma geração ali por trás dela, né? Ela deu uma movimentada daqui e dali, deu uma balançada, né? E hoje ela voltou novamente, só que ela vive naquele nível, né? Da Daniela. Cara, você falou da Daniela, eu acompanho algumas coisas que ela posta nas redes sociais, aparece para mim, na verdade, eu tô impressionado com a postura dela, com o posicionamento, a fala dela, assim, o que ela demonstra nas redes sociais é que houve uma mudança. Isso que eu tô te falando. Que isso que ela passou foi algo assim isso que eu tô te falando. Cara, mas quando, Fábio, mas é isso que eu tô... Aí, cara, vamos lá. Que ela teve também aquela opção da Priscila Alcântara. Ó, vocês estão me criticando e tal. E ela teve oportunidade também, propostas de ir pro secular. Assim como outros cantores foram. Entende? Aí eu falo pra você, é a questão de tipo assim, de personalidade, de mentalidade. Né? Nós pegamos aí, cara, desculpa, nós pegamos aí cantores, tudo bem, nós falamos de Kleber Lucas, né? Pegamos cantores aí como Kleber Lucas, que eu escutava desde quando era pequeno, cara. Entende? Baita cantor, baita referência, baita compositor. Sim. Né? Pra mim, hoje não, porque, que eu te falei, eu tenho uma mentalidade, eu sou um cara muito posicionado, muito, cara, pra me tirar do lugar tem que ser, olha, depende do vento, hein? Uhum. Depende do vento. Vulnerável, sabe? Mentalmente falando. Mas para quem olha, Fábio, hoje para a geração, meu Deus do céu, o Kleber Lucas, meu Deus, ele tá, como é que ele mudou, meu Jesus, tá, não sei o quê. Não, é verdade, agora o Kleber Lucas tem razão. Eu sempre sabia. E tem pessoas que mudam, porque é influenciado. Você tá entendendo o que eu tô falando? A Priscila Alcântara, imagina o tanto de influência que ela tem nos jovens. Quando ela era, né, do questão gospel, eu não estou falando de religiosidade, tá falando questão mercado, gospel, mentalidade. Imagina que ela era daqui,
o tanto de jovem que estava com ela aqui, imagina o tanto de jovem que também não veio com ela para o lado de cá. Imagina o conflito dentro de casa que o pai teve. Você tá maluco, rapaz? E tem o perigo também que o jovem continua na igreja e continua seguindo ela. Sim. Ela continua sendo Sim, referência. Exatamente. Influência. A gente viu essa questão de influência, por exemplo, da Anitta, na questão das eleições, de outros artistas aí, né? De outros partidos. O cara pegar o microfone, vocês têm que tirar o título, porque a mudança tá no nosso, tá não sei o quê, tá na nossa mão. Não é a questão da música. A música é um plano de fundo. É a influência que a pessoa tem. Aí eu pergunto uma coisa pra você, Fábio. A gente sempre fala isso. Por que cara, que esses... Claro, quem sou eu? Mas enfim, por que é tão fácil nós, vamos pegar nós, né? Como cristão, tão fácil mudar de lado. E eles lá não mudam pro lado de cá. Boa, hein? Por que cara? Por que isso acontece? Bom, pelo menos eu vejo o seguinte, que a mentalidade deles, pelo menos eu acho que é o seguinte, bom, pelo menos eles têm personalidade e têm uma mentalidade decidida. É que é o seguinte, é que é mais fácil você sair daqui para ir para lá, porque para eles virem para cá, eles vão ter que mudar, cara. Entende? Só que quem tá indo para cá, eles são fáceis de mudança. Ou seja, então eles nunca foram de verdade. Foram de mentira. Volto a falar para você. O que é que você acha de você ir num show secular? Eu posso ir num show secular. Se amanhã tiver um show Y de uma banda que eu curto muito, secular, que eu curto várias bandas de rock, isso, aquilo, todos são, não é referência, mas eu gosto de ouvir sonoridade, gosto de estudar o som, gosto de, pessoalmente falando, eu vou nesse show e volto tranquilamente com a mesma pessoa. Daqui uma semana, um mês, você não vai ver o Wagner de pince, de brinco, não sei. Rapaz, o Wagner só foi num show da banda dele, ele já veio ele tá tocando, tá entrando até com a blusa da banda, cara. E o cara mudou. Não, isso é mentalidade fraca, cara. Então, verdade. É isso. As pessoas não têm personalidade. Aí eu pergunto pra você, cara, a pessoa que tá do lado de cá, do lado A, é mais fácil ir pro lado B, assim, ó, no lado B, volta. Você não vê quando uma pessoa desvia? A primeira coisa que ela faz é colocar um pince, tirar uma selfie com uma lata de cerveja ou com um cigarro. Né? Bom, estamos chegando ao final do nosso WhatsAppCast. Para terminar, a última pergunta aqui, quais são os seus projetos, ou projeto musicalmente aí, ou de vida para esse ano, Wagner? Esse ano a gente tem alguns projetos pessoais, né? Eu estava até falando com uma pessoa na igreja agora final de semana. Eu tenho um livro, né? Tá escrito, né? Esse pendrive tá há 15 anos comigo, cara. Uhum. Deve ter lá umas 30 páginas lá, 30 escrita sobre algumas experiências musicais, né? Como a questão música, né? Aí tem lá até um tempo atrás, acho que 2 anos atrás, eu revisitei. O pendrive tá lá, né? Mas tá lá na gaveta lá. Mas eu até revisitei um ano atrás, 2 anos atrás, tá lá o tema tá em branco ainda. Mas eu tenho um projeto, de repente, de lançar um livro, né? Falando sobre a questão, sobre a música na igreja, né? Essa parte mais estrutural da música, né? Então eu tenho esse projeto, assim. Questão musical, tocar ainda muito tempo, né? Ficar tocando aí muito tempo. Conduzir aí o trabalho até Deus queira aí, dentro da permissão de Deus, na ADSA Brasil, junto com toda a equipe, né, junto com toda a instituição, né, fazer alguns projetos novos, né, com a ADSA Praise, né, junto com os pastores, né, responsáveis. E é isso, adorar a Deus, servir a Deus com o que Ele me deu e seguir em frente. Maravilha, mandar um abraço aí pra galera da banda aí que deve estar te assistindo. É verdade. E vamos marcar para trazê-los aqui sim, também. Sim, é verdade. Cara, não iria esquecer deles, de forma nenhuma. Mandar um abraço aí pro Anderson Santiago, nosso guitarrista, brother, né? A gente conhece mais de 18 anos já. Compositor também. Compositor, baita guitarrista, cara sensacional, uma pessoa sensacional. Nós vivemos 365 dias do ano aí, né? O William Félix, né? Nosso baixista também, grande pessoa, né? Grande pai, cara sensacional. Né? Também se conhecemos há muito tempo também. Gravou pra né? muita Gravamos gente. Né? Toda a parte de todos esses cantores que eu falei para você, nós dividimos juntos a ficha técnica, né?
Então o William é um companheiro aí de muitas longas datas, né? Longas datas, né? É um cara gente fina, né? Hoje, atualmente, o Elias, né? O Elias Shaw. Conhecido como né? Shaw. Como Shaw. Também, o Elias, nós ficamos distante há uns 5 anos, porque ele casou, depois ele foi para Montes Claros, né? Uhum. Então a gente ficou distante aí. Engraçado, cara, rapidinho a coisa do Elias, que você vê como é que é Deus, né? Quando aconteceu o fato de nós estávamos fazendo audição para colocar um novo tecladista na banda, porque a gente tem que fazer uma audição mais técnica, uma audição mais profissional, enfim, né? Seguindo todo o critério ali que precisa ter. O William, nosso baixista, né, falou assim: Wagner, cara, a gente tava assim, cara, a gente tá perdendo o time, como é que a gente tá sem tecladista, já vai fazer 2 meses, cara. 2 meses. E o teclado pra gente, na nossa base, né? na nossa composição de banda, é essencial. É essencial. Tudo bem, nós 3 segura até um certo momento, mas tava chegando a hora que tá ficando sem pique, né? E a gente fez audição com 8 tecladistas, os outros tecladistas não atingiram o nosso critério, né? Não atingiu o critério que eu montei, também não atingiu o critério que a banda precisava, então nenhum deles deu. E aí foi quando o Will falou, naquela semana, e preocupado, esquentando a cabeça, não dormia, cara. O Will me chegou no culto e falou: cara, você não acredita, o Shaw tá voltando para São Paulo. Eu falei assim: não é possível, cara. Sério? Ele falou: Ele falou: tá voltando quando? Ele falou: tá voltando amanhã. E eu falei com ele que tá tendo aqui uma questão de audição, tal, não sei o que lá, e etc, etc. O Will passou para ele, falou: vê com o Wagner. Falei: vou ver com o Wagner e tal, não sei o que. Aí o Shaw tava saindo da rodoviária, lá de Minas, né, Montes Claros, norte de Minas. O William me passou o contato dele. Eu falei: cara, tá acontecendo assim, tem como você fazer essa audição essa semana? Ele falou: cara, eu tô viajando, eu vou chegar em São Paulo amanhã, se você mandar a música, eu vou escutando durante a estrada. Meu Deus. Você acredita, cara? Eu acho que o pessoal ali da igreja não deve saber dessa história. Mas quando o pessoal assistir esse podcast vai saber. Foi assim, mas foi assim, foi um trabalhar de Deus mesmo. Foi um trabalhar de Deus, tipo assim. E pra vida do Shaw também, né? E pra vida do Shaw. Sim, assim, a gente conhecendo ele, como ele é, e depois ele contando, sim, né? Foi tudo uma coisa assim, cara. E aí a gente vê, cara, tive 8 tecladistas. Nenhum atingiu o nosso critério. Aí o Shaw voltando para São Paulo, tal, não sei o quê, eu mandei as músicas para ele, Shaw, é nosso amigo, vai passar pelo mesmo critério, tal, e mandei as músicas. Quando foi de tarde, ele falou: Wagner, eu vou chegar Y hora em São Paulo, do outro dia. Tem como você fazer uma audição comigo? Eu falei: tá bom, a gente faz uma audição com você então. Mas você não vai estar cansado? Não, eu quero fazer. Aí ele veio escutando as músicas de madrugada e tal. Então tem esse detalhe do Elias, né? Manda um abraço também para toda a parte técnica, o João, né? O Pedro também, meu filho, né? Um beijo para você, Pedro, um beijo para você, Matheus. É importante também, né? Essa parte. O Pedro é meu filho, hoje trabalha lá também comigo lá, né? Faz a parte de áudio, né? Também formado também em produção em audiovisual, né? Então é um menino, eu amo eles, meu filho, Pedro, Matheus, tamo junto. É isso aí. Um abraço também pro pastor Galdino, abraço também pro pastor William, todos os pastores da igreja, pastor Marcelo, pastor local, toda a galera, todos os líderes de departamento, vocês estão de parabéns pra gente conduzir sempre aí a obra do Senhor com o melhor, né, que o reino merece. Maravilha, muito obrigado, Wagner. Aí, Deus abençoe, meu amigo. Top demais. Show. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso WhatsAppCast, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, baixe o aplicativo da ADSA Brasil, você que ainda não tem. O aplicativo está disponível aí para Apple e para Android. Quero agradecer aqui aos nossos pastores, Galdino Júnior, pastora Liliana, por esse apoio, por essa visão aqui desse super bate-papo que a gente está tendo, que acaba trazendo conhecimento, né? Como a gente acabou de ouvir esse testemunho poderoso, isso é muito edificante. Também quero agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Work Motors. Você que deseja comprar o seu carro, você que deseja trocar o seu veículo, fazer um financiamento, entre em contato com a Work Motors, é uma loja de confiança, tem carros de qualidade, de bom preço, vale a pena você conferir. Pensou em trocar de carro ou comprar o seu? A nossa indicação é o Work Motors. E você que ainda não tem o aplicativo do Christian Bank, não abriu a sua conta, baixe agora, é gratuito. Você vai
colocar os seus dados, passar suas informações, e aí você vai ter uma conta no Christian Bank. Tem a opção também do cartão de crédito, de empréstimo, toda a facilidade de um banco digital, aquela comodidade de você resolver ali tudo online com facilidade. E além disso, esse é um banco que tem apoiado os trabalhos sociais da nossa igreja. Vale muito a pena você ter a sua conta no Christian Bank. Baixe já o aplicativo e abra sua conta, é gratuita. Eu sou o Fábio Filho, tô ficando por aqui. Segunda-feira que vem estaremos de volta. Que Deus abençoe a sua vida. Até lá.